O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter um relacionamento muito bom com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e também com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Trump e Zelensky se reuniram hoje na Trump Tower em Nova York. O ucraniano disse a repórteres que discute com Trump um plano de vitória para a Ucrânia. E Trump prometeu pôr fim à guerra. Zelensky já se reuniu com o presidente democrata de Joe Biden e com a vice-presidente Kamala Harris. Muito bem, só para a gente passar rapidamente por aqui, né? Dar uma palavrinha a cada um. Meu querido Diego Tavares, quer dizer que o Trump, então, assumindo, ele para a guerra. E o Zelensky já tem um plano para a vitória. Será que é em outro plano, no plano celeste? Ou é nesse plano mesmo que ele está pensando? Algum multiverso aí, né, Capês? Porque não tem como a Ucrânia falar em vitória, considerando todas as consequências que essa guerra já trouxe para o país. A Ucrânia já está derrotada há muito tempo nessa guerra. Agora, que Donald Trump tem condições muito melhores de promover a paz entre Rússia e Ucrânia do que Kamala Harris, isso para mim me parece sim, algo bem palpável. Não um plano de vitória, mas um plano para a paz daquela região. Trump não conta nenhuma mentira quando diz que tem um bom relacionamento com Vladimir Putin, e de fato tem, e com essa reunião mostra que também tem o seu bom relacionamento com Volodymyr Zelensky. Então, se aquela região tem chances de encontrar a paz de uma forma um pouco mais rápida, o caminho certamente está com a eleição de Donald Trump. Olha, você acha que vai ter, que a política internacional, as guerras, vai ter alguma repercussão na eleição dos Estados Unidos? Porque se tiver, meu amigo, desculpa, hein? O Biden tem 70% de responsabilidade de toda essa bagunça que está acontecendo no mundo inteiro. Ou você acha que não, o americano vai ficar mais nas questões internas? Trump ou Kamala? Acho que é um sentimento geral do americano médio que os Estados Unidos é a polícia do mundo, então as questões de política internacional têm muito impacto, sim, nas eleições, mas um pouco também em relação ao impacto que isso gera para a própria economia dos Estados Unidos, né? Essa guerra não interessa ao cidadão médio americano porque ela gera uma inflação de preços tremenda, né? E aí pode-se discutir, sim, a habilidade da administração do Joe Biden em relação a ela. Eu também acho que teve falhas, né? Teve falhas graves que poderiam estar relacionadas, por exemplo, a esse contínuo financiamento de uma guerra que pode, inclusive, não chegar a qualquer fim num futuro próximo, muito menos com bons resultados para a Ucrânia. Eu acho que o governo dos Estados Unidos gastou bilhões. É nesse sentido, Capês, que tem importância para o público, para o eleitorado americano. O governo dos Estados Unidos gastou bilhões. Talvez, eu não sei a conta exata, mas certamente deve se aproximar de 100 bilhões de dólares. Já passa de 100 bilhões de dólares. Claro que isso gera inflação, fora a crise de abastecimento. Claro que os Estados Unidos também está explorando bastante os países da Europa, porque ele está vendendo o gás muito mais caro do que a Alemanha, por exemplo, comprava da Rússia. Então, sim, tem o interesse das empresas americanas. Esse sim está bastante garantido, não só das empresas ligadas à área de energia, mas também de fornecimento de armas, né? Porque abastece o mercado com produção de empresas dos Estados Unidos. Então, eu acho que afeta na medida em que isso afeta também os assuntos domésticos, como dívida dos Estados Unidos, juros, atividade econômica e, obviamente, o custo de vida para o eleitorado médio. E abastece também, pode ter certeza, a Casa Branca. Minha querida Daisy Siocari, Kamala Harris ou Donald Trump vem aí? Qual o seu palpite? Não, o meu palpite é que o Trump está tentando fazer é passar a imagem de um líder internacional forte, né? Vamos lembrar aqui que é muito mais fácil para ele dizer que ele vai conseguir acabar com a guerra, e como tu bem lembrou aqui, ele tem mesmo essa relação um pouco mais amena com os dois líderes, então é muito fácil ele fazer esse discurso de que ele pode acabar com a guerra, visto que muitos dos americanos acabam responsabilizando o Biden, mas o que ele quer é justamente isso, passar a imagem de um líder forte, um mediador, um líder na política internacional, e aí ele está conseguindo, né? João Belucci, você como um liberal aposta em Kamala ou aposta em Donald Trump? Como é que você acha que o cenário internacional pode influenciar a eleição dos Estados Unidos? Olha, Capês, acho que vai ser bem disputada a eleição, né, como vem sendo, e tem a questão do voto popular e os tais delegados, né? Acho que é possível que o Trump vença nos delegados e perca nos votos populares. Está bem
nebuloso o cenário. Eu sei que quem ganhar vai ser bem apertado. Agora, o Trump realmente ele se coloca como uma figura mais apta a deixar tempos de paz, porque foi o que aconteceu no seu governo. E até por ser um líder mais forte, menos soft, vamos colocar assim, como é o Joe Biden. Então, vejo o cenário muito ruim. Agora, a Ucrânia surpreendeu também, né? Porque ela fez vários ataques no território russo, né? Tem toda uma virada de jogo, mas a guerra realmente está muito difícil para a Ucrânia. Os Estados Unidos vêm financiando, que é o que mais incomoda o eleitor, é a questão do financiamento e a questão das fronteiras abertas, que eles já especulam, falam-se mais em 10, 15, 20 milhões de pessoas que teriam entrado ilegalmente nos Estados Unidos com essa política de fronteiras abertas do Joe Biden e da Kamala, que na prática a Kamala é a presidente hoje, né? Resta saber se ela vai continuar. E só para fechar, a questão da guerra é que ela é uma indústria que ela é muito valorosa, né? Ela movimenta muito a economia e acaba sendo interessante, infelizmente, para o mundo que haja sempre algumas guerras acontecendo, porque você negocia muito armamento, muito dinheiro, faz muita lavagem de dinheiro em tempo de guerra, porque o dinheiro chega fora do parâmetro normal, ele chega sem fiscalização. Então, esses 100 bilhões é o que os Estados Unidos estão enviando, mas o que chega lá na ponta certamente é bem menos. Fora que você desvia a atenção da população sobre questões econômicas. Sempre é bom ter um inimigo comum. Sim. Você pode até inventar um inimigo comum, interno ou externo. Essa é uma técnica das ditaduras, né? Mas olha, eu estou alertando, Diego, o pessoal não está prestando atenção, já falei isso já desde o começo de 2022, que a Rússia ia se encaminhar para uma vitória arrasadora na Ucrânia, e agora nós estamos num momento muito perigoso, queria refletir com vocês. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, foi fazer uma visita ao Joe Biden para pedir autorização para liberar os Storm Shadows, que são mísseis de longo alcance, para que a Ucrânia possa atirá-los em Moscou, dentro da Rússia. É importante esse detalhe. Não há problema no ponto de vista russo, de Vladimir Putin, quando esses armamentos são jogados dentro do território ucraniano atualmente ocupado pela Rússia, porque essa é a lógica da guerra. Mas se esses mísseis começarem a cair em Moscou, isso pode provocar uma mudança de humor da população e uma ameaça direta ao próprio Vladimir Putin. E é claro, Medvedev, que é o seu vice-presidente, o porta-voz, já falou que as armas nucleares estão dentro da doutrina de utilização. Não digo aquelas armas hoje, tem uma arma hoje que é 15 mil vezes mais potente, uma bomba atômica, do que a lançada em Hiroshima e Nagasaki. 15 mil vezes mais potente. Mas aquelas armas nucleares táticas, que vai provocar uma nova onda de armas nucleares. E eu assisti a alguns especialistas norte-americanos, Scott Ritter falando, que é um experiente militar, que está morrendo de medo de uma guerra nuclear. Como você está acompanhando a evolução deste conflito que pode levar, sim, a uma guerra nuclear e que não é tão simples de ser parada como o Donald Trump quis fazer parecer crer? Professor Capês, eu nunca fui um grande entusiasta do estudo dessas relações geopolíticas, mas desde que nós estamos aqui na Jovem Pan, nós fizemos uma cobertura aqui histórica a respeito do conflito no Oriente Médio e desde então tenho acompanhado principalmente o senhor, que é um entusiasta do estudo dessas relações. Até recomendo para a nossa audiência que procurem, depois do Linha de Frente, claro, o podcast Inteligência Limitada, que o senhor participou com o nosso amigo comandante Robson Farinazzo, e você fez justamente esse alerta que o senhor repete aqui hoje a respeito da escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia, que enquanto o mundo aplaudia Volodymyr Zelensky como se fosse uma espécie de herói da resistência, os gabinetes, né, por baixo, por detrás das cortinas dos conflitos geopolíticos, a situação de escalada que hoje está se concretizando já era analisada, já era vista como uma realidade. E claro que isso para o mundo é péssimo. A escalada de todos esses conflitos, o conflito no Oriente Médio, que também parece estar longe de um fim, atrapalha muito um cenário de pacificação do mundo e principalmente dessas regiões e também, de certa forma, desconstrói essa hegemonia que nós temos aqui do lado ocidental do mundo, desconstrói a imagem dos Estados Unidos, como o Leandro colocou aqui, como uma grande polícia, como grande xerife do mundo. E a partir daí,
as possibilidades são infinitas, porque nós temos outra espécie de cultura de paz do lado de lá, nós temos outros fatores culturais que influenciam as relações dos países orientais. Eles não têm a visão de democracia que nós temos, a visão comercial que nós temos, por isso toda essa instabilidade pode trazer um período conflituoso muito agudo para todo mundo. E claro, considerando que nós temos hoje uma comunidade internacional, nós temos uma dependência de mercado entre Ocidente e Oriente, entre diversos países, e aí nós temos as mais diversas relações comerciais possíveis, nós temos aí um grande abalo na própria dinâmica das relações do mundo. Certamente esse futuro incerto em relação às relações geopolíticas trazem aí um futuro nebuloso que pode assustar a muitos. Eu me incluo nesse rol de pessoas que, ao invés de enxergar esses conflitos se amenizando, se arrefecendo, cada vez mais eles se escalando e aí trazendo os perigos dos conflitos envolvendo armas nucleares, como você pontuou aqui. Meu querido Leandro Ferreira, professor Leandro Ferreira, professor titular da Universidade de Chicago, um dos maiores especialistas em política internacional do mundo, John Mearsheimer, disse que o envolvimento dos Estados Unidos a esse ponto na guerra da Ucrânia foge completamente aos interesses nacionais, que estão centrados no Oriente Médio, no Sudeste da Ásia e no Pacífico Sul, lá na próxima região de Taiwan. Esse Vladimir Zelensky, vamos fazer aqui uma análise, é um herói que está defendendo o seu povo. Eu não vejo nenhum traço de heroísmo nele, porque em fevereiro de 2022 ele estava em Istambul e saiu da mesa de negociação quando ele podia ter posto fim a essa guerra que já matou milhões de pessoas. O Putin está errado? Está errado também. A OTAN está errada? Está errada também. Mas vamos falar em realpolitik. Eu sou presidente do meu país. Eu tenho uma superpotência ameaçando invadir meu país daqui. Eu posso fazer um acordo, eu vou para a guerra? Botar os meus homens para morrer? Não sei se foi um bom negócio para a Ucrânia, quero te ouvir. Olha, Capês, a impressão que tenho é que o Zelensky pagou para ver, né? Ele colocou em risco o seu país em nome de posições que ele sustentou até de certa forma polêmicas, tanto no cenário doméstico quanto internacionalmente. Então ele pagou para ver, né, e me parece que não é a função de um líder colocar o seu povo em risco dessa forma, né? Então eu vejo como, ainda que o Vladimir Putin seja hoje um líder autocrático, autoritário e que está em conflito com as regras internacionais, inclusive de guerra, né? Porque certamente pode ser considerado um criminoso de guerra, ou pelo menos deva ser julgado por isso. O Zelensky apostou, né, fez uma bet aí com o seu país e acabou levando a Ucrânia a essa situação de guerra. Eu me lembro as tropas russas se mobilizando, aí a aprovação do pedido de entrada na OTAN, aí a OTAN acolher para análise esse pedido. Me parece que é uma situação que escalou e que não precisava ter chegado a esse ponto, infelizmente, né? E espero que a solução seja o mais breve possível, de forma pacífica, na medida do possível. Esperança sempre devemos ter. Expectativa, acho difícil.